Olá, bem-vindos de volta à República Popular das Letras. Hoje eu tenho o prazer de receber uma das maiores musas da geração mimeógrafo dos poetas de Brasília, Noélia Ribeiro. Oi, Noélia! É um prazer receber você aqui. Olá, CQ, obrigada pelo convite. Enfim, deu tudo certo. Enfim, deu tudo certo. Noélia, você ficou famosa aqui em Brasília porque você, inclusive, é parte de um hit da música de Brasília, quando você arrastava umas asinhas ali para o tal do Nicolas Ber. Ele fez um poema que se transformou num grande hit do Liga Tripa. Isso mesmo. Não é? Como é que foi essa história? Conta pra nós. Bom, eu não arrastava a asinha, ele que arrastou a asinha pra ele mim. Que arrastou. Entendeu? E nós namoramos durante quase 5 anos. Olha então, só. Um namoro longo. Longo. Bom, nós começamos a namorar em final dos anos 70, né, na época do iogurte com farinha. Ele já tinha o iogurte com farinha, já vendia nas portas dos teatros o iogurte com farinha. E nós começamos a namorar na volta do lançamento desse livro aqui, olha, que é o Salada Mista, esse aqui, que ele vai mostrar aí. O Salada Mista, eu não tinha livro ainda. Eu conheci o Soter antes do Nicolas e eu era muito tímida. Paulo Tovar também era meu amigo. Eu não mostrava meus poemas. Eu estudava na UNB. Então, eu oscilava entre os poemas da poesia marginal e os poemas um pouco mais acadêmicos. Eu ficava ali em cima do muro. Tinha algumas críticas aqui, outras aqui também, e minha poesia era um pouco assim, para lá e para cá. Mas eu tinha um pouco de vergonha de mostrar. E aí o Paulo Tovar e o Soter organizaram essa antologia, Salada Mista, e me convidaram. Foi a primeira vez que eu mostrei meus poemas. E fomos lançar em Paracatu, de carona, pegando carona de caminhão. Quando eu vi, o Nicolas estava junto. Não conhecia. Eu, Soter, Paulo Tovar e o Nicolas. Fomos e voltamos de ônibus, eu e Nicolas, para Brasília. E aí, nessa volta, pam. Rolou. E aí, pronto, aí começamos a namorar e ele fazia muitos poemas para mim, né, alguns pelo menos, e no meio desse romance surgiu o Travessia do Eixão, porque realmente ele atravessava o Eixão para ir à minha casa, né? Ele morava na 415 Sul, eu na 109 Sul, e ele passava na minha casa, eu estudando, eu não parava, eu era muito estudiosa, então às vezes eu ia com ele vender os livrinhos, às vezes eu não ia. Então ele deixava livrinhos lá, pegava os que ele precisava e deixava lá um pacotinho dele, e às vezes eu ia com ele, outras não, como eu disse, e ele ia para a Escola Parque, para o Cinecultura, e eu ficava em casa estudando. Então, nessa de Atravessar o Eixão, ele fez esse poema, que era exatamente às 18 horas, às 6 horas da tarde, que ele passava na minha casa. O poema é uma prece à Nossa Senhora do Cerrado, para conseguir atravessar o Eixão. São e salvo. São e salvo. Até a casa da Noélia. Até a casa da Noélia. Muitas pessoas ainda me falam que rezam. Quer dizer, naquela época era mais fácil atravessar o Eixão rezando. Hoje nem rezando, né? Mas hoje tem passarela, né? Hoje tem passarela. Mas eu acho que tinha naquela época também. É porque... Mas o povo tinha medo. Não usava, E hoje também não sei se usa, mas é mais perigoso. É bom rezar muito mesmo. Porque... Mas, olha, eu queria que você contasse um pouquinho, uma parte da sua história que pouca gente conhece. Você nasceu em Pernambuco... Depois foi para o Rio e só então veio para Brasília. Isso. Como é que foi isso? Eu nasci em Recife e minha mãe se separou do meu pai lá em Recife e ela conseguiu uma transferência para o Rio de Janeiro. Ela era contadora, ela se formou em contadora, em contabilidade. E ela conseguiu essa transferência e fomos, ela, os filhos e a minha tia, uma tia que eu
que inclusive está viva. Todos já morreram, minha mãe já morreu, mas essa tia ainda está viva. E fomos morar numa kitnet no Rio de Janeiro. Todos dormindo no mesmo quarto. Era um quarto até grande, mas era um único quarto. Moramos até eu fazer 12 anos. Eu devo ter chegado ao Rio de Janeiro com uns 6, e com 12, ela recebeu um convite, foi quando Brasília, né, foi construída, inaugurada, e começaram a convidar, a chamar, a convocar quem quisesse, funcionários públicos que quisessem morar em Brasília teriam o apartamento funcional. Então, ela aceitou e nós viemos a Brasília, morar em Brasília. E, assim, foi uma mudança fenomenal, porque de uma kitnet para um apartamento de 4 quartos, puxa vida, hein? Saí para uma mansão, mas era um apartamento funcional, evidentemente. Depois teve a compra, minha mãe comprou esse apartamento. E aí eu vim com 12 anos para Brasília, aqui estou, nunca mais saí. E aqui você cresceu e foi fazer letras na UNB. Sim, fui fazer letras ainda um pouco em dúvida se era realmente uma boa escolha. Ainda não, como é uma idade, você está muito jovem quando você escolhe, né, o curso. Então, sempre você fica em dúvida, né? É difícil você ter essa certeza. Mas eu escolhi muito bem, acertei na mosca. Ai, que maravilha. Você fez também especialização em inglês? Fiz, porque a UNB, ela tinha, não era como o CEUB. O CEUB você se forma nas 2 línguas. A UNB não. Ou você escolhe licenciatura em literatura brasileira e língua portuguesa, ou licenciatura em língua e literatura inglesas, ou bacharelado. Eu fiz a licenciatura, né, que você pode, inclusive, dar aula, né, com a licenciatura. E aí, como eu tinha muitos créditos, porque eu fui fazendo algumas matérias de inglês, então eu tinha muitos créditos, faltava muito pouco para eu completar o bacharelado em língua e literatura inglesas. Aí o que aconteceu? Eu saí e voltei. Esperei 1 ou 2 aninhos, voltei e consegui terminar meu bacharelado em língua e literatura inglesas. Ah, você chegou a dar aulas? Sim, dei aulas assim 1 ano e meio, mais ou menos. Logo que eu me formei, eu consegui um contrato no Santa Doroteia, Colégio Santa Doroteia. Sei. E fui professora lá 1 ano e meio, quase 2. Sei. Depois eu saí porque eu também trabalhava no Ministério da Fazenda. Então, estava muita coisa, muito pesado. Aí eu saí. Foi quando eu saí do colégio que eu voltei para a UNB para fazer inglês. Sei, Depois de ficar esse período dando aulas, né, de língua portuguesa. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua vocação de poeta. Eu li em algum lugar que você diz que escreve desde os 9 anos de idade. Sim. Como é que foi esse contato com a literatura? Evidentemente, na universidade você teve. Mas, evidentemente, o que ligou você à poesia? Eu acho que a ligação foi a música, principalmente. Depois é que foi a poesia. Eu pequena, naquela kitnet do Rio de Janeiro, eu ficava muito sozinha. Minha mãe trabalhava 8 horas, eu ia para o colégio, voltava, tinha uma faxineira, uma pessoa que ia lá, ficava o dia lá. Minha irmã, às vezes, estava comigo. E eu ficava muito só. Eu acho que a solidão me motivou a fazer alguma coisa, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que era um pouco destino, essa vocação mesmo para a arte. Eu comecei ouvindo música no rádio. Que tipo de música? Ouvia samba, porque não tinha jeito, né? Rio de Janeiro, se você não... O samba aparece na sua frente, você tem que ouvir. Mas eu ouvia muito música americana. Era um programa chamado Música na Passarela, da Rádio Tamoio. Lembro direitinho. Então, as músicas era como se fosse um desfile. E aí ele dizia música azul, música grená. E aí eu ficava apostando eu sozinha, né? Apostando que a grená ia ganhar, por exemplo. Então, eu conheci muito música americana também nesse programa. E eu fiz uma bateriazinha, improvisei uma bateria com pulseiras, aquelas pulseiras duras, assim, de baiana, sabe? Colocava um papelzinho em cima e pá! Quer dizer, alguma coisa ia sair dali. Ou eu ia ser compositora, ou letrista, ou baterista. Alguma coisa eu ia fazer na arte, né? Não tinha jeito. Depois é que eu compus, aos 9 anos, eu compus 2 canções. Não foi um poema, 2 canções de música e letra. Olha só. Você tem ainda? Tem de cabeça. Vou dizer só os nomes. Uma se chamava Borboleta Prosa, coisa bem de criança, né?
E a outra era um sambinha mesmo, eu não lembro o nome, mas falava, amor, você me deixou. Aí eu fazia escudugudugu, triste na solidão. Aí eu fazia todo um negócio, todo um sambinha, assim, sabe? Eu tô achando ótimo porque, mais ou menos em 58, por aí, o Vinícius de Moraes, quando estava organizando o Orfeu da Conceição, quando exatamente ele conheceu o Tom Jobim, né? Ele deu uma entrevista dizendo que o futuro da poesia no Brasil, e olha que ele era um poeta clássico, acadêmico, fazia sonetos, ele dizia que o futuro da música, da poesia no Brasil, estava na música popular. Ele, na verdade, não estava inovando, não, porque isso já era feito na França, com Jacques Prévert, por exemplo. De qualquer forma, essa afirmação dele acabou se tornando verdadeira, porque, de fato, grande parte da poesia brasileira ela se materializou na música popular brasileira. Concordo. Né? E aí os grandes compositores brasileiros são muito grandes poetas, como o Chico, o Gil, Caetano e tal, né? Com certeza. O próprio Vinícius. O próprio Vinícius. Né? E o próprio Jobim, que quem esperava que ele fosse compor letras e tal, que são maravilhas, né? É verdade. Pois é. Então... E eu vejo, não raro, eu vejo poetas dizendo que começaram pela música, assim, que antes dos livros veio a música, né? Então, é muito comum. Falam do Renato Russo, inclusive, tem poetas que, no meu programa, eu ouço poetas que conheceram, assim, a letra, se interessaram pela letra, pela palavra, através das músicas do Renato Russo, entendeu? Então, esse interesse pela palavra, às vezes, vem da música mesmo. E aí, quando eu compus essas duas canções, a minha mãe me deu um caderninho para eu anotar o que eu quisesse. Aí eu anotei as duas letras e fiquei com aquele caderninho ali. Não tinha muitos livros na minha casa, era muito pequeno. Uma kitnet não tem como ter. Ela até tentava, comprava um ou outro. Foi ao lançamento do José Mauro de Vasconcelos, ele trouxe, o Doidinho, Rosinha Minha Canoa, ela trouxe, né? E Doidinho ou Doidão, não lembro mais. É um livro dele, é Doidinho ou Doidão. Bom, aí trouxe alguns livros dele, autografados, inclusive, mas ela tentava, mas não cabia. Então, o que eu me lembro mesmo era de uma coleção de 3 livros para crianças que eu lia. Então, eu sabia tudo sobre raça de cães, eu sabia... E aquela coleção eu lia, aquela enciclopédia, lia e relia. Então, não tinha muito para onde ir em termos de leitura, sabe? O colégio, eu ainda era muito novinha, não tinha muito. Eu acho que a leitura e a poesia, assim, elas vieram de fato aqui em Brasília. Sei. Foi. Quando eu cheguei a Brasília, eu já tinha esse pendor, né? Já tinha algumas coisas escritas, coisas bem pueris, mas ela chegou de fato em Brasília, porque eu comecei a conhecer artistas, né? Brasília não tinha muita coisa para se fazer, assim, não tinha shows ainda. Então, acabou que nós, depois que eu conheci Vicente Sá, Soter, Paulo Tovar, Duboc, meu grande amigo de infância, tanta gente, o Aldo Justo... Do Ligatribo. Do Ligatribo. Fundamos uma cooperativa, eram tantos artistas que nós resolvemos fundar uma cooperativa chamada COPO, Cooperativa de Compositores e Poetas. Ah, que legal. Eu era a secretária. O Vicente, acho que foi o presidente um tempo, depois foi o Aldo, tinha presidente e secretário. E eu recebia as fichas dos inscritos. Então, eu não sei o que eu fiz dessas fichas eu deveria ter guardado. Porque tem foto do Paulo Cauim novinho. Ai, de tanta gente novinha. O Anand Rao também entrou. Ai, olha, muitas pessoas vieram como se fosse uma coisa muito importante. E era, porque a gente tinha reuniões para decidir o que iríamos fazer, sabe? Muito legal isso. E por conta da Copo, nós criamos um festival, fizemos um festival no Sesc, de 3 dias, foi quase um Woodstock, 3 dias de música e poesia. Olha só. Isso foi 70 e... Isso, 80. 80 e alguma coisa, por ali, 79, 80. Fizemos 3 shows diferentes, com músicos e poetas diferentes, não era a mesma coisa. Cada noite era um grupo.
E foi a primeira vez, eu não recitava, eu não mostrava nada, a primeira vez que eu recitei meus poemas. Eu e a Gert Egler, minha amiga, a gente recitou uns poemas. O primeiro autógrafo que eu dei na vida foi lá, uma pessoa me pediu o autógrafo. A gente tinha, porque 18, sei lá, que sabe? Coisa genial. Ô, Noélia, eu vou fazer um intervalo comercial enquanto você pensa num poema que você vai ler das primeiras produções suas. O intervalo comercial é o seguinte: eu estou aqui com um copo bebendo a cachaça do Soter. Cachaçoter. Cachaçoter. Acho que você já bebeu demais, hein? Eu já bebi 2 doses, então. Cuidado. Na terceira você vai falar uma bobagem. Daqui a pouco a gente fala algumas bobagens. Mas essa é uma cachaça ótima. Que o Soter faz. Além de poesia, o Soter é interessante porque ele é muito radical. Ele leva ao pé da letra aquela ideia do Drummond de que a poesia dele é a cachaça. Estou bebendo a cachaça. Ele é tudo. E ele adora produzir essa cachaça. E é boa mesmo. Eu só não bebo, não estou bebendo, porque eu tenho um exame. Mas eu queria que você lesse, então, um poema da época que você lançou as suas primeiras produções. Pois é. Esse veio antes, como eu falei. Salada Mista. E depois veio o meu primeiro livro solo, meu livrinho mimeografado, Paulo Tovar, que produziu. Expectativa. Tá aqui. Ah, que ótimo. E eu dediquei ao Liga Tripa, né? Eu já conheci o Liga Tripa, já era tiete do Liga Tripa. Olha, caindo, claro, né? Grampeado. Olha, tem tentativa, né? Uma tentativa de fotos aqui, de copiar fotos. E eu vou ler um poema que eu fiz para o Renato Russo. Olha, aí que já legal. É a minha ligação com o aborto elétrico. Eu não gostava de som pesado, mas quando eu vi o show do aborto elétrico, eu me transformei em uma pessoa que gosta de rock pesado. Aí eu fiquei amiguinha do Renato, porque o Renato era fã do Nicolas, fã. Então, onde ele via o Nicolas, ele ia falar com ele, né? Onde ele via. E eu ao lado do Nicolas, então ele sempre conversava comigo também, beijava minha mão. Ele era um gentleman. E aí eu fiz um poema para ele, né? Fiquei tão encantada por ele, eu fiquei encantada pelo Renato. E depois que eu vi o show do aborto elétrico, eu fiz esse poema e falei, ele estava num dos concertos do Lago Norte, e eu falei, Renato, eu fiz um poema para você, mas eu tenho muita vergonha de falar, mas eu vou falar hoje. Ele, ai, que joia, né? Ele sempre falava joia. Os fãs dele sempre falam isso, joia. Joia. Que joia. O nome é Punk, eu estou aqui querendo achar, mas eu vou encontrar. Eu vou começando aqui, que eu sei uma parte dele. Pô, não achei, mas vamos lá. É um som estridente, cheio de dentes, mordendo minha vontade de dançar. Um som espremido de alguém parindo eletricamente um aborto colorido. Eu falei esse poema, eu falei esse poema de costas. Eu era muito tímida, então eu peguei o microfone e falei, boa tarde, pessoal, eu vou falar um poema aqui que eu fiz para o Renato Russo, meu amigo, mas eu vou falar de costas porque eu sou muito tímida. Foi um sucesso! Eu virei de costas e falei o poema de costas. Todo mundo... Excelente. Ai, meu Deus. Ô, Noélia, em geral, os poetas não gostam de dedar as suas influências. Alguns falam, mas outros preferem esconder as suas influências. Talvez porque tem aquela teoria lá do Harold Bloom, que fala da morte do pai, aí você prefere esconder e tal. Outros falam. Eu sei que você é uma das poetas que não tem problema em denunciar as influências. O pai. Denunciar o pai. Quais são as suas influências? Olha, eu acho essa história de influência
eu consigo identificar, mas muitas influências eu nem consigo identificar. Sim, Os claro. leitores identificam, entendeu? Claro. Então, o que eu posso identificar é primeiro, majoritariamente, poesia marginal. Os poetas marginais, eu só me dei conta da influência depois, porque, de certa forma, eu negava um pouquinho. Ainda mais quando eu estudava no UNB, sabe? Aquela coisa que você fica tão deslumbrado. Você fica tão deslumbrado com aquela poesia, e ainda sou deslumbrada com tudo isso. Cruz e Souza, sabe? Álvaro de Azevedo. Então, eu ficava tão assim, Fagundes Varela. E aí eu negava um pouco, mas depois, quando eu fui lançar o Expectativa, eu falei, gente, como eu tenho influência, o humor, a ironia, sabe? Tem uma influência. Eu fui um pouco formada por eles. Claro que é diferente, mas eu fui formada pela poesia marginal. O Drummond, eu acho que está ali, está por ali. Cecília Meirelles, eu li demais, então é impossível ela não estar presente também. O Caetano Veloso, falando isso que você falou, né? O Caetano Veloso é super presente. A música é muito presente na minha poesia, sabe? Você canta também, inclusive. Eu canto. Você de vez em quando você solta a voz, que eu sei. Eu canto um pouquinho. Esse é o segredo. É porque eu não sou cantora, mas não, como claro, eu amo música, eu canto. Toda segunda-feira eu canto no Feitiço. Eu também sou tenor dramático de banheiro. Você tem um jeitão de que canta muito bem. Eu sou tenor dramático de banheiro. Nossa, então tem que ir até a sua casa para ouvir você cantar, né? Já vi. Não, eu canto no Feitiço, num projeto chamado Música e Poesia para Todos. E toda segunda-feira, não, às vezes eu falto, mas quase toda segunda-feira eu estou lá cantando e recitando poema. Ótimo. Então, são 2 entradas, eu falo um poema, depois eu canto, escolho uma música e canto direitinho. Isso é ótimo. Não, assim, ótimo. Sabe? Dá para o gasto. Mas voltando, então, às influências. Aí, voltando às influências. Leminski, eu acho que é uma... Leminski. Alice Ruiz, sabe? Que foi mulher do Leminski. A mulher do Leminski. Sou apaixonada por ela. Então, eu identifico as pessoas que eu lia e que eu gostava na época. Então, assim, você Fernando gosta Pessoa, também... eu li, teve aquela época que eu acho que todo jovem tem, né? De você ficar ali querendo cortar os pulsos, e fica lá lendo Fernando Pessoa, deitado. E ouvindo a Maria Bethânia. Eu não via, não. Pega aquela Nova Aguilar, aquele exemplar da Nova Aguilar, e abre e fica, Álvaro de Campos, e fica, sabe? Então, eu tive minha época de Fernando Pessoa. Eu acho que E o Mário Quintana? Mário Quintana também. Acho que tem muito, muito. Mário que eu tinha também, lia aquela ironiazinha, aquela leveza do Mário Quintana para falar coisas sérias. Né? Eu gosto do Mário Quintana. Você acertou, realmente. E por aí vai. Hoje, Paulo Henriques Brito é um poeta Você, que eu inclusive, amo. fez um poema dedicado a ele. Foi. Que saiu na antologia dos 70 aos 70. Põe aí o Sáter. Saiu na antologia. Primeiro, eu publiquei no meu livro Escalafobética. Esse nome é excelente. Esse é o segundo livro da trilogia. Depois, bota aí o Escalafobética. E aí, depois eu publiquei... Aí, dos depois 70 ele aos saiu 70. dos 70 aos 70... Teve um probleminha aí de edição, mas já está corrigido. Eu quero falar esse poema. Claro! Porque o Paulo Henriques Brito é um poeta que eu adoro. E é tão engraçado como você acha que é original e não é, né? A gente pensa que está fazendo uma coisa originalíssima quando faz um poema. Nossa, arrasei, estou inovando. Quando você vê, você encontra ali um ou outro verso que é tão parecido com aquele poeta que você admira. Então, você recria o tempo inteiro. O Paulo Henriques é muito importante como, inclusive, tradutor. Grande do tradutor, Wallace né? Stephens, professor da PUC, Não, ele é bárbaro. Meu sonho é conversar com ele. Então, esse poema que você vai ler saiu em escala alfabética e você reproduziu... Isso. Na antologia do 70 ao 70. Né? E agora já vai sair com a correção que precisava ser feita. Perfeito. Então, eu vou ler agora o poema completo aqui. Por favor. Pão com poema, dedicado ao meu querido escritor Paulo Henriques Brito. Então, está bem. Viver é esse cumprimento de obrigações para com Deus,
os outros e si mesmo. É esse despertar a miúde com uma interrogação na mão a espetar e sangrar até o paliativo da atitude. Então está bem. Vou abrir os olhos antes das 5, abraçar os meus, depois dançar no chão escorregadio da vida com precisão e afinco. Se a lágrima cair, enxugo, vou para o rio, tirar férias de sofrer ou permaneço no risco, com maracujina e rivotril. Então viver é isto, meu amigo. Poema fresquinho, leite quente, pão dormido. Eu percebi a influência, por isso que depois eu dediquei ao Paulo Henriques, porque ele tem um poema que fala, então viver é alguma coisa assim, então viver é isso, viver é assim. Eu falei, gente do céu, eu tenho que dedicar a ele, porque depois ele vai entender, né, por que eu fiz esse poema. Eu não me dei conta da influência, não me dei conta que atrás tinha o poema do Paulo Henriques Brito. Incrível. Eu conheci o Paulo Henriques Brito, não pessoalmente, mas pela produção, porque ele traduziu a poesia da Elizabeth Bishop. Sim, tem. Que é uma poeta emiliana que eu gosto muito, que viveu no Brasil, casou-se no Brasil, então tem uma história, tem a ver com Ouro Preto, tem a ver com Petrópolis, eu gosto muito dela. Ele fez essa tradução, a Companhia das Letras, eu tenho essa tradução. Ele faz muitas traduções, ele é bárbaro. Bom. Mas então é o seguinte, você solta expectativa, e aí qual que é a sua expectativa a partir daí? Porque depois você continuou. Aí eu dei uma parada. O Expectativa, assim, foi um livro que eu tinha, assim, dúvida, como eu te disse. Mostrei aos meus professores da UNB, inclusive o professor Salles, que era um gênio, já faleceu, mas um gênio maravilhoso, e ele gostou. Então, depois que o Salles gostou, pronto, né? Acabou. Pare de ter vergonha de mostrar. Mas aí eu meio que me afastei um pouco das pessoas, né? Foi quando o Turiba apareceu lá já, continuando aqui o processo, né? Aí da poesia marginal. Com bric-a-brac? Com bric-a-brac, e aí eu já estava mais afastada, fazendo outras coisas. E eu tenho isso, eu acabo me afastando de uma... Quando eu vivo uma coisa, parece que eu só consigo viver aquilo. Aí eu me afasto das outras. Ai, é péssimo isso. E as mulheres fazem muito isso. Tem filhos, se afastam da sua atividade, da atividade que elas mais gostam, deixam de sair. Bom, mas não foi por causa dos filhos. Eu fui me afastando, fui fazendo outras coisas. Dois. Eu fui me afastando e tal, e me casei, depois de um tempo me casei, tive 2 filhos. E, num determinado momento, eu falei, eu não posso me afastar. Eu não posso. Sabe aquilo? Sabe, a gente nasce para o que é? A gente é para o que nasce, aliás. Tem aquele filme, né, lindo das 3 ceguinhas que cantam, a gente é para o que nasce. E então eu falei, eu preciso voltar. Voltei aos poucos, comecei a falar meus poemas, muito envergonhada ainda, sabe? Mas fui batalhando, vencendo esse medo e mostrando, até que o Menezes e Moraes um dia falou, Noélia, você precisa de um livro. Porque as pessoas gostam dos seus poemas e perguntam, e você tem livro? Eu falei, gente, eu tenho que lançar outro livro, eu preciso. Aí, em 2009, olha o tanto, 20 anos. 20 anos? 20 anos, 20 anos sem lançar nada. 20 anos, cuidando de outras coisas. Olha só. Mas não parei de escrever, não parei de ler. Sim. Mas fazendo outras coisas. Aí, minha retomada, sabe, com a leitura, com os livros, meus amigos, procurei meus amigos novamente, já acertei o lançamento com o Café da Rua 8, sabe assim, foi... Atarantada. E aí foi quando eu retomei minha vida de poeta, minha vida cultural, comecei a sair, mostrar meu livro, enviei esse livro para muitos... Aí foi quando o Facebook apareceu. Nossa, o Facebook foi uma revolução na minha vida. É mesmo? Você começou a publicar lá. Quando eu vi que eu tinha acesso àquelas pessoas que eu nunca pensei que eu teria, fiquei louca. Ser a melhor amiga, porque para mim é a melhor amiga, logo, não é amiga, melhor logo. Amiga da Ana Terra, amiga do Paulinho Mosca, amiga do Luiz Melodia, eu era amiga daquelas pessoas. Meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Aí eu comecei a enviar o Atarantada para
todo mundo. Vi um escritor que... Aí eu vi os amigos, né? Já pedi amizade para os amigos daquele escritor. E aí fui fazendo a minha rede. E aí, você quer receber meu livro? Você quer receber meu livro? Você quer receber meu livro? Que Eu mandei meu coisa livro para interessante. todo mundo. Para Tete Espíndola, para o Arrigo Barnabé. Né? Não sei o que eles fizeram, podem ter jogado no lixo. Mas mandei. Mandei para todos. E fiquei numa alegria danada, porque mandei. Então, a Atarantada foi isso. Esse começo, assim, eu retomando, eu querendo conhecer todo mundo, querendo conhecer quem estava escrevendo agora, porque isso eu perdi um pouco, né? Quem eram os poetas que estavam naquele momento, sabe, lançando seus livros. E aí eu conheci muita gente, já comecei ali. Deixa eu lhe perguntar o seguinte, o título Atarantada significa uma pessoa que está perplexa. Mas pelo que você está me contando, se há uma coisa que você não estava, era perplexa. Ao contrário, você estava ligada. Ligada, mas um pouco atarantada. Sabe quando você diz assim, ai, não posso te atender, estou meio atarantada aqui em casa, sabe esse significado um pouco do atarantada? Que tem de você estar meio assustada, sabe assim, ou, sei lá como é, perplexa. Mas eu sou uma pessoa atarantada, eu sou. Eu sou muito ansiosa. Eu queria que você lesse um poema do Atarantada para nós. Tá, eu vou mostrar o que é para mim o Atarantada. Olhando para ali, por favor. Vamos lá. Versatilidade materna. O filho grita, a filha chora, o gato mia, o pai canta. A mãe pede 1 minuto de silêncio para fazer tudo isso ao mesmo tempo. Totalmente atarantada. Isso é ótimo. As mães geralmente são assim mesmo. São assim, as mulheres são assim. Que coisa genial. Muito bem. Aí, o intervalo entre a Atarantada e o próximo livro, Escalafobética. 6 anos. 6 anos. Eu sou assim. Escalafobética também é outro nome absolutamente genial, né? Eu adoro. Porque é o nome de uma pessoa fora do prumo. Isso, meio esquisita, meio fora, que eu também me acho um pouco, né? Sei. Eu me identifico com todos os nomes. Agora, depois que eu fiz o Atarantada, é que eu decidi fazer essa trilogia com nomes pouco usuais e sonoros, né? Bem sonoros. Sim. E aí, 6 anos depois, porque eu fiquei com o Atarantada, assim, trabalhei, como dizem, né? Trabalhei o Atarantada, assim, muito tempo. Enviando. O que você está dizendo é que você enviava para o Brasil todo? Todo. Vendendo ou doando? Doando mais do que vendendo, porque eu não sou uma boa. Eu começo vendendo, depois eu começo entregando. Porque se eu, por exemplo, eu pergunto se você quer comprar meu livro. Se você disser não pode, eu dou. Porque eu quero que você leia meu livro. Se eu quero que você leia meu livro, eu lhe dou. Porque não posso. Sabe, pessoas que têm que ter o meu livro. Então, eu nem perguntava, quer comprar? Eu dava. Então, eu fiquei muitos anos. Aí, fiz uma 2ª edição do Atarantada para continuar. Olha, eu entreguei o Atarantada até para minha cabeleireira, sabe? O Atarantada foi para todos os lugares. Essa editora do Escalafobética, Vidráguas, é do Sul, né? É do Sul. Foi uma pessoa que eu contatei, eu tentei um editor, eu falei, agora eu vou, porque a Verbes é do Marco Polo, já até acabou, é aqui de Brasília, então já acabou. Aí eu fui, acho que ela lançou alguns livros e pronto. E aí eu fui procurando, eu falei, não quero em Brasília, quero sair de Brasília. E fui tentando. A Carmen Presoto me atendeu, assim, com tanto carinho, com tanto acolhimento. Ela falou, eu adoro o seu livro, Atarantada, que eu mandei para ela, né? Eu adoro, vamos fazer o Escalafobética. E eu fiz 1000 exemplares de Escalafobética. Olha, 1000 exemplares. 1000 exemplares. É só para os ouvintes saberem, em geral, hoje você pode publicar 200 exemplares. Não é? O 1000 é um negócio... eu fiz 500. Depois eu fiz mais 250. Sei. Então, e o Escalafobética já 1000. Já 1000. Nem tem mais, mas já 1000. Porque aí eu não tem mais? Não tem mais. Porque aí eu também já tinha muitos amigos que eu fiz. Amigos, amicíssimos que eu amigos fiz. Líquidos. Amigos líquidos. Como diz o Bauman. Diz o Bauman. E aí eu já tinha muitos amigos. Eu falei, não, vai dar certo. E ela fez um preço ótimo. Ela falou, vamos lançar 1000. Ela é muito animada, muito positiva, sabe? Muito assertiva.
E ela falou, vamos fazer. E fizemos... E o nome dessa editora é ótimo, Vidráguas. Que ótimo. Vidráguas. Ela faleceu depois de câncer, infelizmente. Oh, que pena. Me mandaram até algumas sobras do livro, porque depois que ela faleceu, eles foram doando, né, os livros para os escritores, né, o que sobrou por lá, né, que tinha por lá, e me mandaram também mais alguns exemplares do... Então, de novo, vamos Eu recitar, hein? Eu li o Pão com Poema, que foi dedicado a Paulo Henrique Brito, mas eu vou ler outro, que foi do Escalafobética também. Tá ótimo. Eu vou ler um que eu falava muito por aí, e que fazia um sucessinho, que fala de Brasília, né? Que se chama Fim de Namoro em Brasília. Fim de Namoro em Brasília. Deste quarto de SQS, vejo o espaço da cidade e sinto aumentar a distância entre nós. Do meu bloco C, olho para o mesmo sol que ilumina o seu bloco G e fico sem voz. O tom ocre da paisagem seca meus lábios e molha meus olhos de saudade. A solidão brasiliense me invade e demora a passar como grande circular. Dou voltas na quadra para estancar a vontade de seu beijo incomum, mas você, tão sozinho na 300, para mim nem tchum. Inventei uma quadra 300 para não ficar muito... Que ótimo, cara. Buenas, depois do Escalafobético, você fez o Espevitada, que é outro nome genial, né? Porque é aquela mulher que é orgulhosa, não meio serelepe. Beijinho também. No ombro. Também meio. Não é isso? Eu também serelepe. acho ótimo. E é um... Sei lá, eu estou falando assim... É uma capa extremamente feminina. Bem espevitada, né? Não, feminina. As cores, super né? Super feminino. O sapato, o salto alto, a botinha. Eu achei linda a ideia da Ana Mendes, que é uma grande amiga. A pessoa saindo, né? Saindo, assim, parece que ela está caminhando, saindo da capa, né? Mostra só as perninhas. Eu achei. Eu, quando saiu esse livro, eu comprei lá no Sebinho. Eu queria roxa, eu que escolhi a cor, eu queria a capa achei roxa. Muito legal, muito legal. Sim. O Espevitada foi interessante porque eu continuava apaixonada pelo Facebook. Sim. E eu fiz uma enquete. Eu coloquei uns nomes, né? Eu fiz uma listinha de nomes. E eu falei, olha, queria sugestões de nomes para o final da trilogia. Quem me sugere? Ih, menina, isso deu o que falar. Você pensou, então, como trilogia? Como trilogia. Aí foram dizendo, destrambelhada, não sei o que. Olha, um monte de amigos, alguns amigos de verdade também, mandaram sugestões, destrambelhada, sei lá, serelepe, e foram mandando. E eu falei, o que coincidir com a lista que eu tenho, que for mais votado, vai ser o nome. Sei. E Espevitada foi a sugestão de amigos dos queridos Gerson Deveras e Márcio Faraco. Márcio Faraco. Eu falei, ainda fiz isso. Quem for o escolhido, se eu escolher o nome porque essas pessoas sugeriram, eles vão ganhar o livro. Olha que marketing! E ganharam mesmo. O Márcio Faraco eu mandei para ele e mandei para o Gerson Deveras, né? Quando ele veio, eu não sei nem se eu mandei para a França, acho que quando ele veio ao Brasil eu mandei para ele. E ficou Espevitada. 2 anos depois, melhorou, né? 2 anos depois do Escalafobética. Tem um poema com esse título? Tenho. Você podia ler. Todos os meus livros têm o poema com título. Que eu ótimo. Tenho isso. Às vezes o poema surge primeiro e eu boto o nome no livro. Às vezes, depois que eu dei o nome, eu crio o poema. Você podia ler para nós o Espevitada. Tá, vou ler. Que tem a ver com Brasília também. Vamos lá, é o primeirão. Espevitada. Espevitada nossas pernas. Não, vou começar. Espevitadas minhas pernas, minutos antes do voo. Espevitados odores, hálitos, gritos terminais nesta cidade de muitos céus. Espevitados ossos em guerra tântrica sobre o tapete voador.
espevitadas carnes, rompendo os monumentais eixos da volúpia. Espevitadas nossa voz, nossa saliência, nossa fartura, nossa mais-valia. Espevitado, esse algo a menos de mim que te espera na quadra ao final do dia. Que ótimo! O próximo livro podia chamar Saliência. Eu gosto dessa saliência, acho tão bonita essa palavra. Essa palavra é genial. Muito saliente ela, né? Coisa de mãe, né? Que ótimo, que ótimo, que ótimo. Você... os seus poemas têm muito a ver com afetos, com o amor. Sim, tem. Paixão, o ônus e o bônus da paixão, desejo, tem uma sensualidade, mas esses temas eles foram se modificando ao longo aí à medida que eu ia lançando um novo livro, eles foram mudando um pouco a forma de abordar isso. Eu acho que com Atarantada começou muito minhas paixões, meu amor. É um livro muito espontâneo, até ingênuo, eu diria. O Escalafobética já entrou alguma coisa um pouco fora, muita coisa de Brasília, mas um pouco fora disso, assim, uma abordagem diferente do mesmo assunto. O Espevitado, eu acho que é bem mais maduro, já é outra forma de abordar também, já entram outros temas também no meio disso. E o Assim Não Vale, eu acho que está bem diferente, né? Foram 5 anos, né? Do Espevitado para o Assim Não Vale. O Assim Não Vale é o novo, né? É o novo. 5 anos depois, eu acho bem diferente, bem mais maduro. Dizem que é meu melhor livro, né? Os leitores e pessoas A capa é divina. Muito legal, muito... Nossa Senhora. Minimalista, eu acho muito legal, né? E eu quis sair um pouco desses nomes. Falei, não quero mais nomes engraçados, interessantes. Eu quero uma expressão. E aí, quando veio à minha cabeça, Assim Não Vale, eu não contei para ninguém, porque eu não conto para ninguém, né? Só conto quando está pertinho de lançar, eu digo o título, não conto. Aí, Assim Não Vale ficou na minha cabeça, então eu fui, sabe, isso foi se construindo na minha cabeça, assim, o Assim Não Vale, e coincidiu também com tudo que a gente está vivendo, né? Assim não vale, né? Tudo que a gente viveu na pandemia, tudo que a gente viveu com a eleição anterior. Então, o Assim Não Vale, vale para muita coisa, né? Sim. Ô, Noélia, desse livro que você me deu, aliás... Ui! Eu gostei muito de um dos poemas, aqui na página 75, que é o Enfim. Enfim. Em separado de fim. Isso. Pode ser no fim, se quiser. Isso. Eu achei isso muito interessante pelo jogo das palavras, né? Você me disse que você quer o fim de um relacionamento, isso você me contou depois. Em off. Em off. Mas eu achei muito interessante pelo uso das palavras, que tem a ver com a gravidade. Com as duas gravidades, né? Eu achei muito legal esse troço aqui, que é o seguinte: enfim, cremado o amor inconsútil, ela jogou as cinzas da ponte JK. Voaram sobre o lago com o vento seco de Brasília. À tardinha, assentaram, não se sabe onde. O que é leve em algum lugar pousa. O que pousa em algum momento pesa. Eu achei muito bonito assim. Muito obrigada. Ficou lindo você lendo. Fico emocionada. Mas eu queria que você escolhesse um poema desse livro para sintetizar essa ideia do Assim Não Vale. Quem sabe? Tá. Ele tem o primeiro poema chamado Assim Não Vale, mas eu vou ler outro. Acho que vou sair um pouco da obviedade. É um livro triste, um livro melancólico, eu acho. Não é um livro como os outros. É um livro que tem muito mais ligação com o universo feminino, em termos de falar
de crítica, né? De uma ligação quase visceral, porque fala do feminicídio, fala de das mulheres lá as indígenas que vieram a Brasília, fala daquele menino que caiu do 9º andar. Então, assim, os meus olhos saíram um pouco daqui e foram para cá, estão mais para fora, né, do que para dentro. Então, eu vou falar o Fome de Quê? Que está aqui do lado do Enfim. As rugas surgiram após rever fotos antigas, édens acidentais. Na cozinha, minha gata bebe água em silêncio. O mesmo silêncio do Buda sobre a mesa de centro. O mesmo que antecede este poema. O peixe que comprei para o jantar embrulharam numa folha de jornal com a foto de mulheres afegãs no aeroporto de Cabul, abaixo da foto de mulheres indígenas em Brasília. Quase ouço suas vozes, seus gritos. O desespero das afegãs, a revolta das indígenas, o olho indagador do peixe, o silêncio de Cora, as rugas que não somem. O prato cheio que não mata minha fome. Já é o peixe pronto, né? Boa. Forte. Então, a diferença, né, de olhar, né? Embora seja eu, mas sou eu olhando outras mulheres. Que ótimo. Então, eu acho que chegou na hora de perguntar o que é a poesia para você. O que significa a poesia, coisa. Não é? Bom, além de ser meu alimento, eu acho que a poesia, eu acho que ela é uma recriação desses mundos que eu falei, o mundo interno e o mundo externo, com quase que corrompendo o significado primordial das palavras, o primeiro, né? O original. Então, eu acho que ela sai do discurso comum, ela corrompe esse discurso, corrompe entre aspas, né? Ela transforma esse discurso comum em outro, como se fosse outra língua, ressignificando esse discurso e dando novos significados, novos usos às palavras. Então, eu acho assim, a poesia, ela é como se ela pegasse o mundo e virasse e dissesse, que tal essa interpretação? O que você acha disso? E eu acho que, num primeiro momento, uma pessoa lendo um poema, ela toma um susto. Ela só consegue entrar mesmo na vibe se ela lê com os sentidos. A poesia tem que ser lida com todos os sentidos. Não adianta só os olhos, não adianta ficar muito racional, também não adianta ficar muito emocional. Então, ela tem que ativar todos os sentidos para poder entender o que é poesia. Sei. Mas, para mim, sabe assim, poesia, quando eu termino um poema, me dá uma adrenalina, sabe? Assim, uma vontade de... O mundo de cabeça para baixo ou do avesso. Isso. Ou mudando de lugar. Isso. Que é o que faz essas figuras de linguagem. Pega né? o mundo e faz assim, ó. Pega aquilo que você viu agora embaixo do bloco, aquela discussão, aí você pega e faz assim, mistura e pá, joga de outra forma. Noélia, uma coisa que eu queria também te perguntar é o seguinte, você, além de promover a sua própria poesia, como você já contou aqui pelo Facebook, mandando para os seus amigos líquidos. Adorei. Liquidando a sua poesia no mundo. Você é uma promotora de poetas. Você faz uma live, não é? Que, se não me engano, é semanal, em que você já ouviu mais de 400 poetas, homens e mulheres, todos e todas. Todos e todas. Conta para mim como é que surgiu isso e como é que você faz isso. É impressionante. Não, é impressionante mesmo. Eu nem esperava que eu fosse continuar. Bom, eu comecei na pandemia, né? Alguma coisa eu tinha que fazer para vencer o tédio, o medo.
E aí foi quando não só eu, muitos descobriram a Em internet. vez de tomar vodka, você inventou a live. Não, eu tomava vodka Também. Eu comecei a live tomando um vinho, aí eu ficava toda solta. Depois eu falei, não, acho melhor dar um tempinho, porque senão eu fico muito solta, muito deslumbrada. Aí eu parei um pouco com o vinho. Mas eu fui convidada... Primeiro, o Haroldo Pereira, meu grande amigo mesmo, não é líquido. Ele é o criador do Psipoético, lá de Montes Claros. Sei. É o festival mais longevo de poesia. Vai fazer 40 anos. Tem 37. Montes Claros, Minas. Minas. Montes Claros, Minas. 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 Então, ele propôs, a gente fazia... Antes da pandemia acontecer, a gente estava fazendo um trabalho juntos. Estávamos viajando com um recital, eu e ele. Então, ele falava os poemas dele, eu falava os meus, a gente fazia uma entrevista um com o outro. A gente chegou a fazer uma única edição em São Paulo, lá no Parlapatões. Foi um barato, foi bom demais ter feito. E aí queríamos continuar viajando para alguns lugares para fazer. Aí, pá, veio a pandemia. E aí ficamos com saudade disso, né? E ele falou, vamos fazer, então, já que você... Vamos fazer um encontro. Eu falei, olha, o Instagram, eu tenho adorado o Instagram. Vamos fazer no Instagram? Eu não conhecia o Instagram. E aí fizemos essa conversa, nós dois. Ele falava um poema, eu falava outro. Ele falava um poema, eu falava outro. E eu adorei aquilo, adorei aquela experiência, aquelas duas pessoinhas, uma em cima da outra, assim, adorei. E o Maílson Furtado, que ganhou Jabuti de, não sei, não me lembro o ano, se você se lembrar, com A Cidade, nós ficamos também bem amigos, ele me convidou para uma live que ele estava fazendo. Ele começou a fazer também uma live, ele convidava algumas pessoas e ele me convidou. Depois disso, eu falei, gente, eu quero fazer uma minha, quero ter um... o que você acha? Falei com a minha filha, e fiquei pensando nome, falava alguns, ela, não gostei e tal. E eu falei, que tal Afim de Poesia? Eu só vou chamar quem é afim de poesia. E ficou afim de poesia. Aí eu falei, com quem eu começo? Era só um. E aí comecei com Marcelo Mourão, que é meu grande amigo do Rio de Janeiro, um poetaço. E aí nós fizemos a primeira. Então, durava, assim, 55 minutos, porque o Instagram caía, né? Ele mesmo terminava a live. E aí fui fazendo. Aí fiz com o Zé Inácio Vieira de Mello, também um querido amigo. Pessoas que eu conheci nesse tempo em que eu fui divulgando meus livros. Eu viajava também. Eu ia atrás das feiras, eu ia atrás dos saraus, eu ia atrás dos coletivos. Eu sozinha. Eu pegava um avião e dizia, vou para a feira, sem ser nem convidada. Vou para a feira do livro vou para a balada literária em Teresina. Foi o que eu fiz também, né? Vou conhecer. Fui lá, sentei lá, já conheci algumas pessoas. Acabei entrando até, fiz uma discussão com a Alice Ruiz sobre o amor. Meu Deus. Ai, eu fiquei tão nervosa. Aí, então, nessa, eu fui conhecendo pessoas, muitas pessoas. E eu comecei chamando os que eu conhecia pessoalmente. Marcelo Mourão, depois a Inácio, Wanda Monteiro, uma queridíssima também. Fui chamando. Depois começou a ficar bom e eu achei que estava... Eu falei demais poemas meus. Ficava, você. Eu falei, não vou ter repertório para fazer sempre metade eu, metade o outro. Então, eu vou chamar mais um. Aí, chamei 2. Comecei chamando 2. Mudei para 2. Aí, já ficou melhor que eu falava menos poemas meus para os outros falarem mais. Aí, comecei a fazer 2 vezes por semana, terça e sexta, pense. Fiquei um tempo fazendo, e depois eu falei, não, eu estou muito cansada. Aí, comecei a fazer 3. Nossa! 3 poetas. Aí, eu me calei. Foi a hora em que eu já andava diminuindo, né, minha fala. Falei, não, segura a onda, vamos deixar o outro brilhar, né? E eu fui me calando, e agora eu faço com 3 poetas. Eu não falo, eu falo um poema meu, né, no começo, às vezes nem é meu, eu falo de outro. E... deixo com eles. Deixa rolar. Deixo rolar. Chamo um por um. Não chamo todos ao mesmo tempo. Eu poderia, porque o Instagram tem essa alternativa, né? Mas eu prefiro um por vez, né? E aí eu chamo, o poeta fica 20 minutos comigo, depois eu chamo outro, depois eu chamo outro. Não é entrevista, não pergunto o que ele acha de nada, não pergunto as influências, não pergunto nada, porque isso tem, né, muito. Ele vai para falar poemas. Para recitar. Poemas autorais. É para isso. Sim. Ele me dá uma mini bio, manda para mim, eu falo essa mini bio. Quando o poeta
aparece, eu digo, olha, você quer complementar a bio? Se você quiser, você complementa. Se não, vamos direto aos poemas. E a maioria fala, não, os poemas falam mais de mim do que a minha biografia. E eu, vamos então, que é o que eu mais gosto. E aí eu vou contando o tempo, eu mesmo meço o tempo, depois termina, eu convido o outro. Então, eu comecei a convidar só conhecidos. Depois, eu passei para não conhecidos, que eu conhecia virtualmente, não pessoalmente. E eu comecei a virar uma estudiosa. Assim, eu falava, quando alguém citava, assim, porque o livro novo de fulano, eu anotava, fulana. Porque você li um livro de uma menina lá da Bahia, muito boa, fulana. Comecei, gente que eu conhecia, foi. Quando eu vi, eu tinha 200 poetas. Falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Aí eu pegava Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Na outra semana eu dizia, não, já está Rio de Janeiro, já tem 3 programas com o Rio de Janeiro. Dá um tempo para o Rio de Janeiro. Aí eu ia lá para o Acre, vamos ver o que tem no Acre. Eu pegava algumas informações do Zé Inácio, que ele tinha também um programa chamado Boca da Noite, e ele convidava também poetas do Brasil. Eu comecei a pedir sugestão para ele. Então, aí era Acre com Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Vamos ver o que acontece. Aí ia chamando assim. E poetas que tinham alguma coisa, alguma ligação. Eu tentava. Às vezes eram completamente díspares, mas eu tentava. Alguma ligação, uma poesia mais performática. Eu chamava 2, 3, assim, mais. E assim fui. Eu não conseguia parar. Aí, quando eu ameaçava parar, as pessoas diziam, não pare, isso é muito importante. Você está fazendo um panorama da poesia contemporânea do Brasil. Eu falava, nem sabia. São mais de 400. Olha, uma vez eu contei, deu 385. Depois eu contei de novo, deu mais de 400. Eu acredito. Olha, você escreve todo dia, produz todo dia. Como é que é a sua... Não, queria muito ter isso. Como diz o Nicolas, ele cita o Picasso, né, que a inspiração tem que pegar você trabalhando, né? Sei. Ela é ótima, mas tem que estar trabalhando. Quando ela chegar, já tem que estar... Já tem que pegar fazendo. Mas eu não, eu fico um tempo sem escrever nada. Nossa, então fico completamente sem ideia. Eu acho que nunca mais vou escrever, nunca mais vou fazer livro, acho que não é para mim. Aí daqui a pouco vem uma coisa, vem outra. Aí o programa me inspira, aí vem um poema que eu falei, não, que eu falo, ai, nossa, que poemaço, sabe? Aí eu vou voltando. E aí escrevo, mas não é todo dia. Por isso que quando eu escrevo, às vezes, um poema por semana, às vezes demoro um mês, quando eu escrevo, eu fico louca, eu tenho vontade de tomar banho de chuva. Aqui em Brasília, na época da seca, é difícil. Bom, esse dos 70 aos 70 foi ótimo, né? Foi ótimo. Reuniu a turma antiga? Reuniu, o Soter chamou a gente para ir ao Beirute para fazer essa reunião. Ele me convidou, fiquei muito feliz, porque, assim, eu fiquei muito... No começo, eu fui muito coadjuvante, eu era namorada do Nick e muito amiga deles, eu vi tudo acontecendo. Depois é que eu me soltei, eu falei, não, vou lançar o meu também, vou lançar meu livrinho também. Então, assim, né? Acabou que eu fiquei muito feliz de entrar nessa antologia junto com esses ícones, né? Nicolas Bero, o Luiz Martins, queridíssimo, Angélica, Vicente Sá, o Zé, querido, Zé Carlos Vieira, o Caque, Francisco K. Falei todo mundo, né? E acho que sim. Não pode esquecer ninguém. Então, o que você está me dizendo é que não tem nenhum projeto em vista, por enquanto. Tenho. Tem? Tenho, olha, o pessoal lá de Porto Alegre, a Bestiário de Porto Alegre, que eu conheço, lá o pessoal todo, né? Me propôs eu fazer uma antologia pequena, eu chamei de pequena antologia, com poemas dos meus livros todos, assim, né, separar. Eu tenho tão pouco, tem gente que faz obra completa, né, tem 13 livros. Eu, com meus 5 livros, pediram para eu fazer uma seleção dos poemas desses livros todos. Aí eu coloquei alguns inéditos e aí deve ser lançada, se for aprovada, né, eu espero que sim, deve ser lançada na Feira do Livro de Porto Alegre. Que é quanto? Novembro, é final de outubro e emenda, acho que é 31 de outubro até 15 de novembro, mais ou menos assim, é um tempinho que fica lá. Eu não sei o dia do lançamento, então tem esse projeto, teve o dos 70 aos 70, sim, que foi um sim. projeto bom que eu vai coloquei, ser relançado agora. Dia 9, lá, né? no Pau Brasília, Viveiro Pau Brasília, às 15 horas,
O Viver para Brasília é aquele lá na ponta. É, ali quando da esse Norte. programa for ao ar, já terá passado. Pois é, dia 9 agora, às 15 horas, no Viveiro, lá do Nicolas Bé, Viveiro para Brasília. Nós vamos fazer uma tarde de autógrafos e conversar novamente sobre o livro e tal. Depois vai ter outras, né? Em outros momentos de lançamento do livro. E aí tem esse que eu vou lançar em novembro. E, bom, tem um ainda que eu quero lançar e fazer só com meus poemas pequenininhos, os piripaques, que eu chamo de piripaques. Piripaques? Ah, É. São os poemas bem curtinhos, assim, que eu chamo, que tem um certo humor, tem vários. Eu comecei mesmo, de fato, no Escalafobética e no Espevitada, que eu já coloco piripaques, também já coloco. Mostra um piripaque aí para nós. Mostra um piripaque, eu falo um. Deixa eu ver. A fila andou, mas eu não saí do lugar que escolhi para te amar. Essas coisinhas assim, sabe? Essa é do Escalafobética, ainda é bem apaixonante. A fila andou? A fila andou, mas eu não saí do lugar que escolhi para te amar. Aí tem outra assim. Não ria do caixote alheio. A sua onda ainda não veio. Ótimo. Essas coisinhas assim, sabe? Nossa história mequetrefe não merece ser contada nem em Word, nem em PDF. Que ótimo. Eu quero fazer um só dos piripaques. Isso é muito bom, muito talvez bom. Talvez faça com Soter, não sei. Que legal. Noélia, eu acho que foi ótimo você vir aqui. Meu Deus, que medo. Você estava morrendo de medo de vir aqui. Uma bobagem. Falar bobagem. Mas eu achei que a conversa foi muito legal. Você se soltou. A gente aprendeu muito sobre a sua vida e obra, não é? Então, eu agradeço muito. Tive muito prazer de recebê-la aqui na República Popular das Letras. Muito obrigada, Siquê, por insistir, porque eu sou medrosa mesmo. Mas obrigada pela sua insistência, porque foi uma delícia estar aqui. Muito bom esse seu projeto. Tá ótimo. Gente, assim nós terminamos essa conversa ótima com a Noélia Ribeiro. Mais um programa da República Popular das Letras. Por favor, deem o like de praxe, se inscreva em nosso canal e até a próxima.